Seja muito bem-vinda a mais uma aula por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre quais são os erros que talvez você está cometendo que podem envelhecer a sua maquiagem, envelhecer a sua fisionomia quando você se maquia. Vamos conversar hoje sobre vários tópicos que envolvem pele madura ou então mesmo se sua pele não é madura, vai servir para você também, para você evitar algumas coisas. Evitar alguns problemas, evitar algum efeito indesejado. Talvez você cometa esses erros e você nem sabe. Primeira coisa que a gente precisa conversar é o seguinte. Tá tudo bem envelhecer. Tá tudo bem envelhecer e transparecer que estamos envelhecendo. Faz parte da vida, é natural. Agora, a gente não precisa parecer por conta de erros da maquiagem mais velhas. Então, eu não sou a favor, e tá tudo bem se você é, certo? Mas eu não sou a favor, e vocês já me viram falando aqui, não sou a favor de maquiagem, por exemplo, com muito filtro, fotos principalmente, né, com muito filtro, que escondam as verdades, cirurgias plásticas demasiadas, ou seja, muita coisa, mudar demais as pessoas e não se aceitar do jeito que somos. Nós, mulheres, já temos uma carga muito grande em cima da gente que envolve a nossa beleza, o nosso formato do corpo, o nosso peso. Já tem um monte de capa de revista pra gente ficar se comparando. Então, primeira coisa sobre envelhecimento, linhas de expressão e tudo mais. Se aceite que você está envelhecendo e que tenha talvez algumas ruguinhas aparecendo. Mas vamos evitar algumas maquiagens, alguns efeitos, alguns produtos e tipo de aplicação que deixe pior, né? E se isso te incomoda, gente, tem tratamento para tudo que é coisa hoje em dia. Botox, preenchimento, peeling, laser, de tudo. Então, se isso te incomoda, vá atrás de resolver, beleza? Estamos combinadas? Eu não quero vender aqui para vocês uma corrida, beleza, a juventude desenfreada, tá? Não quero, ok? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho o que envelhece o rosto de uma mulher. São duas coisas. Pensando só em rosto, tá? Manchas, pensando em pele primeiro. Manchas, são três na verdade, eu acabei de lembrar de mais uma. Manchas, linhas de expressão e quando o negócio tá caindo, indo para baixo. Sim, a pele vai perdendo colágeno, vai acontecendo isso, Depende de cada uma de nós, isso vai acontecer de uma maneira diferente. Mas o envelhecer da mulher acontece dessas três maneiras. Uma pessoa parece estar mais envelhecida através, como eu falei, das manchas, das linhas de expressão e das linhas ascendentes para baixo, descendentes, né, para baixo. Então nós vamos falar sobre alguns erros aqui para que você evite esses erros, para você não parecer mais velha. Primeira coisa que nós vamos falar é a famosa base. Como é que a base ela pode te envelhecer, te deixar, né, com aspecto de mais velha do que você é? O erro é aplicar uma base muito grossa, muita quantidade de base, uma base muito pesada, uma base muito mate, muito seca. Todo produto que é muito mate, muito seco, marca mais as linhas de expressão e os poros do que uma base mais leve. Só que ao mesmo tempo essas bases mais leves tendem a cobrir menos, então é uma questão de escolha. Porém, se você não quer aparentar com que a textura da sua pele esteja mais envelhecida, cuidado com as bases muito mates. A base muito mate, ela realça as imperfeições da pele. Não vamos falar só sobre linhas de expressão, mas, por exemplo, os poros dilatados, buraquinhos, enfim, é mesmo cicatrizes. As bases que não são tão mate assim, que são bases um pouco mais leves em questão de ser mais fluídas, tendem a cobrir menos. Então, o que você vai fazer para não ter esse problema? Se você não quer aparentar a pele mais velha do que é, cuidado com a textura dessa base. Bases mais finas, bases que tenham mais estabilidade na pele são melhores, ok? Pra falar aqui pra vocês, a base da Nina Secrets, a base da BT Skin que eu usei na live de segunda-feira, estou usando hoje BT Skin também, são bases mais finas com estabilidade.
Não adianta pegar uma base super fininha que não para na pele, parece que não gruda, porque ela vai escorregar para as linhas de expressão e vai ficar ainda pior. Eu já usei base assim, que era líquida, sabe aquelas bases de conta-gotas, mas que elas acabavam preenchendo, marcando mais ainda, que nem aqui o meu bigode chinês, por exemplo, mais do que uma base mate. Então, cuidado, tá? A estabilidade do produto é super importante. Como saber se uma base é instável ou estável? Só testando ou falando com alguém que já testou, que já usou. Então, assistindo resenhas para a pessoa te dizer se ela marca mais ou menos, para você ver como é que ficou essa base sem aplicar pó, assim você vai saber, certo? Falei sobre base? Cuidado com a quantidade de base também. Muita base também pode te dar um aspecto como se fosse de uma camada muito grossa por cima da tua pele. E aí quando a pessoa te olhar assim mais de perto, ela vai enxergar aquela camada mais grossa. Então, além dessa base ser já naturalmente mais fina, além dessa base ser estável na tua pele, cuidado com a quantidade que você vai aplicar. Pouquíssima base também não é bom, porque provavelmente você não vai conseguir uma uniformidade legal, certo? Não hidratar a pele, principalmente a região da área dos olhos, com um produto específico, pode ser também um erro que vai envelhecer as suas feições com a maquiagem. Normalmente, depois de uma certa idade, normalmente não é uma regra, nós acabamos perdendo muitas coisas da nossa pele, colágeno e outras coisas também, que acabam deixando a nossa pele mais seca. De novo, isso não é uma regra, eu já maquiei e conheço mulheres de 60, 70 anos com pele oleosa, mas uma grande parte das mulheres acaba sim perdendo o viço da pele por conta de ações hormonais, genéticas, que ao longo dos anos então vai passando e vai perdendo esse viço natural, a pele fica mais seca. Se a pele tá mais seca, já é naturalmente que usem mais, naturalmente não, é preciso que o uso do hidratante seja ainda mais presente. Porém, qualquer pessoa, mesmo novinha, se quiser evitar que a maquiagem fique mais marcada na pele, mesmo quando você for usar uma base mais mate, mesmo que tua pele seja normal, mesmo que tua pele seja oleosa, aplique hidratante. O hidratante, ele vai fazer com que a tua pele ela vai sugar o hidratante. Quando você aplicar a base por cima desse hidratante ou até por cima do primer, a pele ela não vai sugar a água ou nutrientes que talvez tenham nessa base. A base não foi feita para ser sugada pela nossa pele. A base foi feita para ficar numa camada superficial. Imagina se absorvesse, né? O que a pele suga de dentro da base não são os pigmentos, mas sim ela pode sugar água ou algum ativo que tem ali, que aí sim vai ser sugado. Porém, se você estiver com a pele meio desidratada ou meio seca, a sua pele vai sugar a água da base e aí a base vai craquelar, ou não craquelar, mas vai ficar mais marcada, pode ser que ela fique feia. E uma pele mais marcada vai parecer ser mais envelhecida do que é. Bom, gente, olha só, falando em hidratação da pele, o erro então de não hidratar a pele pode ser considerado 2 erros: não hidratar a pele do rosto e não hidratar a região dos olhos com um produto específico. Quando eu falo para vocês hidratante para a área dos olhos, gente, levem a sério isso caso vocês tenham qualquer problema com corretivo que acumula muito, olheiras, porque se você tem bastante olheiras, você vai aplicar mais produto. Se a sua pele é muito oleosa, mesmo nessa região, ou se a sua pele é muito fininha, todo mundo tem a pele mais fina, mas outras pessoas têm mais. Aplique hidratante específico para essa região. Vou falar quais que eu mais gosto. Gente, hidratante específico para a área dos olhos é uma coisa que você pode usar no seu dia a dia de manhã, pela manhã e à noite antes de dormir, como um tratamento. Se você for usar como tratamento, invista num dermocosmético. O que é isso? Sabe aquela prateleira linda lá da farmácia que tem La Roche, tem Vichy, Neutrogena, Eucerin, Mantecorp, todas essas marcas, todas essas empresas são consideradas, então, esses produtos são considerados dermocosméticos. Os dermocosméticos, eles têm mais ativos e eles têm mais estudos do que marcas que não são dermocosméticos, ok? Agora, olha só, se você quiser usar antes da maquiagem, não precisa ser necessariamente um dermocosmético, pode ser apenas um hidratante. Mas a maioria desses produtos que são dermocosméticos, que são específicos para a área dos olhos, já hidratam bem. Então, vou te dar um exemplo.
O produto que eu tô usando hoje no meu dia a dia é o Hialo B5 da La Roche. Eu não tenho ele aqui, por quê? Porque a minha dermatologista maravilhosa, ela me deu 5 amostras. Só que é um sachê desse tamanho. Assim, dá pra usar umas 4, 5 vezes. Aí, o que eu fiz? Como uma boa mão de vaca, eu cortei todos eles e botei dentro de um potinho. Por quê? Porque eu notei que a embalagem ressecava, porque era um sachê. Gente, eu coloquei dentro de um potinho. Juro pra vocês que deu um potinho desse tamanho aqui, ó. Tá lá no banheiro, né? De um potinho desse tamanho assim, ó, cheio de produto. Então, eu não tenho embalagem pra mostrar. Hialo B5 da La Roche, tá? Custa aí uns R$ 140 em média. Outro produto que custa um pouquinho mais barato, que é muito bom, é o Hydra Boost da Neutrogena. Hydro Boost da Neutrogena. Custa aí em média uns 60, 70 reais, depende aonde você for comprar. Esse Hydra Boost da Neutrogena é muito maravilhoso, ele é bem levezinho. E temos um produto que eu já usei muito aqui, que vocês já viram eu usar com certeza muito, que é o Fast Response da MAC. Ele também hidrata super bem, mas ele não é considerado um tratamento. Você aplica ele somente antes da maquiagem. Então, antes da maquiagem eu uso esse. E de manhã e de noite eu uso o Hialo B5. Antes do Hialo B5 eu usava o alguma coisa filler da Eucerin. Hialo filler, alguma coisa filler da Eucerin. Isso aí. Próximo erro que você pode estar cometendo que pode envelhecer as suas feições. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo contorno e volume labial. Isso não é uma regra, mas acontece muito em geral com as mulheres. Aí o que acontece? Quanto menos volume labial, menos batom normalmente aquela mulher usa. Só que com o batom, aí nós temos 2 parênteses aqui. Quando a gente tem as linhas de expressão que marcam o batom e o batom escorrega para fora das linhas, você deve usar ou lápis de contorno ou batom mate. Se a sua boca tem pouco volume, invista em gloss e em cores talvez mais claras, se você gostar. O batom mais escuro, ele dá um poder para a mulher, aquele poder de mulherão. Isso também envelhece, pode envelhecer as feições. É claro que isso vai depender de um conjunto de coisas. Eu não quero dizer que batom envelhece, se você tiver 60 anos você vai parecer ter 80. Não é assim. Depende do conjunto da maquiagem, do teu cabelo, da tua roupa, de tudo. Mas se você não quiser errar por conta do volume dos teus lábios, invista em batom cremoso ou então em gloss, porque vai dar o quê? Olha o que o gloss faz. Ele dá volume nos lábios. Então invista nisso se os teus lábios estão fininhos, ok? Existe agora uma moda muito grande aí de preenchimento labial. E aqui eu quero falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Preenchimento labial, a gente tem que ser feito com muito cuidado. Então, não vai qualquer profissional fazer. Preenchimento labial por um lado, é barato, tá? Comparando com outros procedimentos, preenchimento labial é relativamente barato. Então, a galera anda fazendo desenfreadamente. Cuidado, porque olha só, se o teu lábio fizer isso aqui, ó, sabe? Ele dobrar pra cima, vai ficar estranho. Então tem que ser muito bem aplicado para que ele não dobre pra cima e sim para que ele somente ganhe volume, certo? O profissional que aplicar o preenchimento labial, ele tem que fazer uma análise visagista no seu rosto para entender se você pode ganhar volume no contorno, em cima e embaixo, só em cima. Então, cuidado, tá? Eu sei que tem dentistas aplicando e não tem nada de errado, tá? Porque dentista é um profissional que estuda muito o rosto, ou deveria, né? Estudar, além dos dentes, estudar o rosto como um todo. Tem dentista, tem cirurgião plástico, tem dermatologista e tem esteticistas também. Então não vá, principalmente nessas clínicas assim que você não conhece quem tá ali, não sabe nem se é um profissional adequado ou não, cuidado, tá? Não vá de corretivo. O corretivo, gente, o maior erro na hora de aplicar o corretivo que você pode causar é aplicar um produto muito seco, muito denso, muito duro, que marque muito as tuas linhas de expressão e que te deixem realmente com uma feição muito mais envelhecida. O corretivo, ele serve para quê? Na área dos olhos, ele vai servir então para corrigir olheiras, vai servir como base de sombra, vai servir para alguma mancha. Se essa mancha que você está fazendo é
junto com as suas linhas de expressão, por exemplo, nas olheiras, é um problema. A gente precisa escolher. Se você quiser muita cobertura, vai pesar. Se você optar por cobertura mais leve, talvez não cubra totalmente a sua olheira ou as suas manchas, mas você não vai ter aquele peso craquelando e tudo mais. Quais são as dicas aqui para vocês? Escolham produtos mais finos, corretivo cremoso ou líquido e não corretivo pastoso. Esse aqui, por exemplo, é um corretivo que eu não uso nas linhas de expressão. Eu não uso ele aqui embaixo, nem em mim, nem em cliente. Eu uso ele só aqui em cima ou longe das linhas de expressão, porque ele é um corretivo denso. Você vai escolher corretivos mais que cubram menos, mas que sejam mais líquidos, para que sejam mais hidratantes. E aí você também vai dosar a quantidade de pó em cima desse corretivo. Eu já vou falar para você sobre pó, ok? Corretivo colorido, por exemplo, o corretivo laranja, que é para as olheiras. Ele pode ser um aliado para que você não precise pesar tanto a mão no corretivo cor da pele. Para que você não precise usar um corretivo de cobertura tão alta na hora de cobrir a sua olheira. Se você faz uma camada fina, tá? Trabalhe com camadas finas sempre. Se você trabalha com uma camada fina de corretivo laranja, por exemplo, ali na olheira, e depois mais uma camada fina de base, mais uma camada fina de corretivo cremoso, cor da pele, talvez fique melhor do que você pegar um corretivo que cobre, mas que é muito denso, que vai marcar muito as suas linhas de expressão. Tudo é teste, não existe uma regra, tá? O que mais que eu tenho para falar de corretivo? Anota aí uma lista de corretivos que não pesam tanto. Gente, quem tem acesso, por exemplo, a essa lista aqui de produtos que eu tô passando agora, né? Por exemplo, ali dos corretivos são as minhas super lindezas. Então anotem, porque elas têm o guia de produtos pincéis, que tá lá anotado para elas, com fotinho e tudo mais do produto. Quem não tem o guia de produtos pincéis, anota agora. Vai lá. O NYX, corretivo da NYX, Born to Go. Eu ia dizer Born This Way é outro. Born to Go. Born to Go é um corretivo da NYX que ele cobre bem e ele não pesa tanto, porque ele não é tão seco. O Studio Fix 24 horas da MAC é muito bom. Ele cobre médio e ele é muito mais hidratante, ele é bem molinho, ele é bem fino, mas de fato ele não cobre tudo, tá? O corretivo HD da Makeup Forever também é bacana. O corretivo Aqua da Candice Berenice também é muito bacana. E anota aí que tem um bem baratinho. A marca é RK by Kiss e o nome do corretivo é Super Matte. Super Matte, ele não é mate. Doido, né? A marca aqui botou um nome num produto muito esquisito, porque ele não é mate, ele custa uns R$20, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom, eu não usei ainda, tá? É bom eu dizer isso. Mas eu já vi tanta resenha de pessoas que eu gosto e confio muito, eu vi usando, que eu super indico pra vocês. Beleza, falamos sobre corretivo, falamos sobre base, vamos falar um pouquinho sobre pó. Pó tem aquela velha conversa, o pó marca as linhas de expressão, o pó é inimigo e blá blá blá. Não, depende de como você vai usar. Olha só, quando eu aplico base e corretivo nessas regiões aqui, que tem linhas de expressão, na testa a gente nem conta, porque é tanta linha e eu sou muito expressiva, não tem muito o que fazer. Mas o pó, ele me ajuda com que o produto fique parado no lugar por mais tempo. Se eu não aplico pó, fica pior, porque a base e o corretivo vão escorregar para dentro da linha de expressão, conforme eu for me mexendo, conforme ele for, entre aspas, derretendo. Então o pó, ele ajuda, só que tem que ser um pó fininho. Os dois pós mais fininhos que eu conheço, que vão dar muito certo em pele madura, se essa pele madura for mais sequinha, se ela não for muito oleosa, é o Mineralize da MAC. Só que o bichinho, gente, custa R$199. O bichinho caro, né? R$199. Mas tem também o No Filter da NYX, que custa aí $12. Então, né, pra quem comprar na loja da NYX, nos Estados Unidos tá custando $12. Eu olhei no site deles hoje. O da Bruna Malheiros é um pó muito bom, gosto demais, custa R$70. É um pó fininho, muito, muito apaixonada por esse pó. Qual é o erro com o pó que faz deixar a tua pele mais envelhecida? Muita quantidade de pó e o pó muito grosso. Então, olha só, se você tem a pele oleosa, você quer fazer uma maquiagem mais leve, aí você faz o quê?
aplica um monte de hidratante, porque você ouviu a Tami dizendo que tem que usar hidratante. Aí você aplica uma base estilo da Bruna Tavares ou da Nina Secrets, porque você viu que tá meio aí que na modinha. Só que a tua maquiagem não dura nada, porque tua pele é muito oleosa. Aí você tá com um monte de pó pra fazer aquelas camadas lá secarem, porque tua pele é muito oleosa. Ficou tudo muito molhado. O que adianta? O pó vai deixar um aspecto como se você tivesse aplicado uma base extremamente mate. Então, cuidado. Sempre pense em todos os produtos e não num só. Beleza? Que mais? Vamos falar sobre protetor solar. Gente, olha só. Não adianta nada tu usar cremes, gastar teu dinheiro com botox. Não adianta nada você procurar as melhores bases mais finas com estabilidade. Usar pouco pó de um pó caro ou de um pó bom. Não adianta nada você se preocupar com tudo isso se você não usa protetor solar. O sol é um dos fatores que mais envelhece a nossa pele. Então, cuidado com o sol, use protetor solar. Qual é o erro aqui com o protetor solar? É não usar. Use aquele que você pode hoje, aquele que cabe no teu bolso, aquele que fica bom na tua pele. Depois, se você puder, vai numa dermatologista para ela saber o que você tem que usar. Eu, por exemplo, hoje eu já entendi que eu preciso usar protetor solar com cor no meu dia a dia. Então é isso que eu faço, eu uso protetor solar com cor, porque minha dermato me convenceu do porquê que eu também tenho que usar aquele produto. Então, use protetor solar. Tô parecendo o Pedro Bial. Use filtro solar. Não esquece. Lembra da Tami dizendo, use protetor solar no seu rosto todos os dias. Também, mas eu vou ficar dentro de casa. As luzes fazem mal, você fica exposta na janela. Ah, mas tá nublado. Raios ultravioletas ultrapassam as nuvens. O sol continua lá, né? Lembra que o sol tá lá atrás? Um dia nublado é porque tem nuvem, não porque não tem sol. O sol tá ali sempre, né? Ele nasceu e ele se põe depois. A tua sobrancelha pode estar te envelhecendo e você não se deu por conta. Sobrancelhas mais arqueadas não precisa ser o símbolo da Nike, não precisa ser um acento circunflexo. Mas sobrancelhas com um leve arqueamento, seja um pouco mais arredondada ou um pouquinho mais arqueada, só que arqueada, tá? Vão ter sempre uma feição mais jovial, vão trazer sempre uma feição mais jovial para o rosto da mulher. Cuidado com a sobrancelha muito redonda e muito fina. Essa sobrancelha pode deixar um aspecto de envelhecimento. Cuidado com a sobrancelha muito reta. Também pode deixar um aspecto de envelhecimento. E tem outro detalhe aqui que vai também na sobrancelha, mas em outros pontos do rosto. Todas as linhas descendentes podem trazer um certo aspecto de envelhecimento. Tudo que leva a tua expressão para baixo pode trazer um aspecto de envelhecimento. Vamos supor que você está fazendo a maquiagem dos seus olhos e você não entende nada das suas características, você não percebe o que você está fazendo, isso é super comum acontecer. A gente precisa de um olhar visagista para a gente entender essas coisas. E tudo que você usar que leve o seu olho para baixo vai te deixar com um aspecto mais cansado e também um aspecto mais envelhecido. Por quê? Porque naturalmente ao longo dos anos a gente vai perdendo colágeno e tudo mais e tudo vai caindo. Até mesmo, gente, um contorno mal feito pode envelhecer o teu rosto. Um blush mal aplicado vai envelhecer o teu rosto. O que mais? A sobrancelha, quando a ponta dela é muito caída. Gente, na minha não vai dar, não consigo mostrar. Não consigo, mas assim, ó, em vez da minha sobrancelha ser assim, se ela fosse assim, com certeza pesa na expressão, pesa para baixo. Outra coisa, maquiar somente a parte de baixo dos olhos sempre vai envelhecer o teu olhar. E não é que a pessoa vai achar que tu tá mais velha, não é isso. Você vai passar uma percepção, muitas vezes, de cansaço. E junto com isso tem essa percepção de idade também. Mas, olha só, por exemplo, se você faz o seu olho muito escuro só na parte de baixo, mais escuro embaixo do que em cima. Cuidado, se você é muito fã do lápis preto. Aí você ouviu falar que o lápis preto dentro da linha d'água fecha o olhar e que por fora abre. Aí você pensa, beleza, vou abrir o meu olhar então, porque eu ouvi falar que abre. Aí você passa o lápis preto por fora do olho, como eu tô hoje, ó. Hoje eu passei um lápis preto por fora do olho, bem pouquinho borradinho, bem pouquinho mesmo. E depois eu selei e fiz um esfumadinho com a mesma sombra de cima.
Se eu tivesse deixado muito preto embaixo, sem esse pretinho aqui em cima e sem o delineado, sem os cílios postiços em cima, eu ia trazer a minha expressão para baixo. Tudo que é escuro chama mais atenção do que é claro. Quando você aplicar maquiagem muito escura embaixo, aplica em cima também. O contrário funciona para erguer o olhar. E o contrário, e o que eu tava falando, leva lá para baixo o olhar. Cuidado, tá? Ah, deixa branco é pelo excesso. Entendi, Isa. Isso, Alana, assiste depois sim. Hoje não fico sem o protetor, eu também não, Kátia. É difícil comprar protetor, com certeza, Neuza, é difícil. Olha, eu já gastei dinheiro com protetor. Eu já dei protetor assim, ó. Comprei, usei 3 vezes, porque ainda insisti, tá? Porque da primeira já ficou péssimo e dei de presente pra uma amiga. Porque não rola. Então, esse aqui que é o último, né, que eu comprei, que a Neuza gostou. Que bom que tu gostou. Realmente, pra peles oleosas, gente, Minesol, maravilhoso. A cor dele, infelizmente, só tem 3 cores e a cor mais clara me deixa levemente laranja. Mas eu ainda consigo usar ele no dia a dia. Agora, o bichinho deixa a pele sequinha, não deixa a pele esturricada. O que eu também não gosto, tá? Já usei e odiei. Mas eu ainda, entre a comparação dos dois, que eu gosto, que eu tenho, né? Esse aqui, que é o Adicus, cobre mais. Então, eu gosto mais desse para cobertura de base, sabe? E o outro para protetor solar com cor, eu acho perfeito. Vamos falar agora de tudo, maquiagem tudo, olho tudo, boca tudo, tudão. Isso também pode envelhecer as suas feições. Olha só, quando uma menina é bem novinha, 18, 15, 20 e pouquinhos anos, ela não tem linhas de expressão, ela é bem novinha, ela quer parecer um mulherão, ela quer parecer mais velha, o que a gente faz na maquiagem? Tudão. Boca e olho e cílio, e sobrancelha e contorno e tudo mais marcante. Tudo pode ser com cores mais escuras, mais fortes. Se uma mulher mais velha fizer isso, vai envelhecer ela também. Só que aí o envelhecer quando você já é mais velha não é bom, certo? Então, equilibre a sua maquiagem se você não quiser aparentar mais idade do que você tem. Por exemplo, se você for usar um olho mais escuro em cima, um olho preto, na parte de baixo, primeira regra é acertar as suas características. Mas você deve equilibrar a sua maquiagem com o blush e o batom. Não faça um blush marcante com um batom marcante com um olho marcante. Se você puder deixar a linha d'água, a parte inferior dos olhos, só com máscara de cílios ou só um esfumadinho marrom, se couber isso nas suas características, melhor. Dê profundidade aonde precisa ser dado, mas com mais leveza em pelo menos um dos pontos. Deixa só um bem tchan. Se você quiser 2, no máximo, mas 3, não. 4, não. E quais são esses pontos? Parte de cima, parte de baixo, blush e batom, tá? Equilibre esses 4 pontos. Melhor coisa que você pode fazer para não envelhecer. O último ponto que eu tenho para falar com vocês é sobre cintilância. Quem aqui já ouviu falar que pele madura não pode usar sombra cintilante? Me fala, me conta quem tá aqui comigo se já ouviu isso, que pele madura deve usar sombras opacas. A gente vai conversar sobre isso agora. Primeiro, essa regra faz sentido, tá? Peles maduras devem evitar sombras cintilantes. Porém, escuta bem o que eu vou te dizer. Nem toda pele madura tem a pálpebra enrugadinha. Quantas vezes eu já maquiei meninas bem novas, mulheres bem jovens, que a pálpebra era bem enrugadinha? Quantas vezes eu já maquiei mulheres de pele madura e a pálpebra estava mais lisa? Então, sombras cintilantes devem ser evitadas em pálpebras muito enrugadinhas, principalmente se for sombra cintilante mais cremosa ou metálica. Mas a sombra cintilante efeito satin, que é aquele cintilante bem basiquinho, que não é aquele brilho, glitter, pode ser usado com certeza, deve ser usado. Principalmente quando as feições daquela mulher permitir essas sombras mais claras. Vai ficar melhor eu abrir bem o olho de uma mulher, mesmo com a pálpebra um pouquinho mais enrugadinha, mas usando cores claras, do que o contrário. Tá, então tu já entendeu, né? Se tu tem a pálpebra muito, muito, muito enrugada,
realmente vai para as opacas, que é melhor. Trabalha brilho em outros pontos, como abaixo da sobrancelha, no cantinho interno, se as tuas feições permitem. No batom, você pode usar gloss, pode usar batom cintilante se você gosta, pode usar batom cremoso, que eu gosto mais do que cintilante. O cintilante eu acho que envelhece, mas aí é uma questão de gosto, tá? E o brilho, a cintilância tem que ser com muita cautela nessa região aqui, ó, onde a gente usa normalmente. Vamos lá, vamos para uma aula explicativa. O osso zigomático, que é esse osso aqui, ele fica mais saliente na nossa vida adulta. Então, quando é criança, tudo é mais arredondado, não aparece tanto. E nem sempre, tá? Nem sempre, mas as mais idosas às vezes perdem também volume, porque as coisas vão caindo, né? Depende, tá? Do rosto de cada uma. Mas, num geral, a gente ilumina... Por que a gente ilumina o osso zigomático, gente? Vocês já pararam pra pensar? O osso zigomático, ele é iluminado para trazer jovialidade, maturidade pro teu rosto, para que você não pareça criança, para que você pareça mulher. Então, esse iluminador aqui é muito bom para pele madura, porque o osso zigomático estando em combinação, né, esse iluminador com o blush com contorno de uma maneira certa, de uma maneira bem feita e bonita, vai trazer jovialidade pro rosto dessa senhora, dessa pele madura, ou mesmo se tu não tem pele madura. Só que aí tem um detalhe. Se tiver ruguinhas nessa região, a gente pula as ruguinhas. Então, assim, ó, eu jamais vou aplicar iluminador aqui. Só que pode ser que você tenha essas rugas aqui, ó. Ó, elas vão continuar daqui uns anos, ó. Daqui uns anos elas vão vir pra cá, isso é normal, natural. Aí eu não vou mais aplicar o iluminador aqui. Eu nem aplico, né? Vocês estão vendo, ó? Eu já fujo naturalmente porque eu fujo da olheira. Porque eu já tenho a olheira bastante escura, bastante marcada. Então, fujo dessas coisinhas aqui. Certo? Minhas lindezas, chegamos ao fim aqui do nosso conteúdo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse tema. Normalmente, quando eu trago aqui o tema pele madura ou algo, né, em conjunto, normalmente vocês gostam muito. Pele madura nada mais é do que uma pele igual a qualquer outra. Primeira coisa que a gente tem que pensar é se essa pele tá seca, oleosa, normal ou mista. Depois a gente tem que escolher, então, produtos mais leves que combinem com essa pele, certo? Esse é o grande segredo. Muito obrigada para vocês que assistiram até o final. Deixem as suas dúvidas aqui abaixo. Não esquece de se inscrever por aqui. Envia essa aula para todo mundo que você quiser. Marca, faz print, posta lá nos teus stories, que você me ajuda a crescer dessa maneira e eu te ajudo também. Um beijo e até a próxima. Tchau!